Olá, caros alunos, tudo bem? Desejo que todos estejam bem e com saúde. Hoje vamos falar sobre ligações químicas, né? Nas ligações químicas, nós temos os elementos que não existem isolados na natureza da tabela periódica, que são todos, exceto os gases nobres, hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio. Esses elementos, eles se encontram isolados e estáveis, né? Sempre com 8 elétrons na última camada, que a gente chama de regra do octeto, exceto para o hélio, que é bem pequenininho, que tem apenas 2 elétrons. E aí nós temos dois tipos de ligação química, ligação iônica e ligação covalente. Na ligação iônica, nós temos uma grande diferença de eletronegatividade e com isso, né, nós temos um átomo que vai perder elétrons e outro que vai receber elétrons. Quem vai receber vai ser o ânion e quem doa o elétron vai ser o nosso cátion. Então, o cátion é sempre um metal, né, que ele é um átomo pouco eletronegativo, como exemplo sódio, e o ânion é um não metal, um átomo bastante eletronegativo, como por exemplo o cloro. Então nós temos o Na e o Cl. O Na perde 1, o cloro ganha 1, e com isso a gente tem uma atração eletrostática caracterizando a ligação iônica e o composto formado NaCl. Tá? Observe então que um átomo perde e o outro ganha elétron, atingido então a configuração eletrônica de um gás nobre, que é a estabilidade. Vamos pegar um outro exemplo agora com magnésio. O átomo de magnésio tem 12 elétrons, então a distribuição eletrônica vai ficar um S2, 2S2, 2P6 e 3S2. O magnésio mais 2 ou 2 mais, ele perde 2 elétrons da última camada, então ele passa a ter a configuração eletrônica do íon cátion magnésio, um S2, 2S2 e 2P6. O nosso cloro, que é o nosso não metal, ele tem 17 elétrons, que a distribuição do átomo é um S2, 2S2, 2P6, 3S2 e 3P5. Quando ele ganha esse elétron, que veio do magnésio, ele passou a ter 8 elétrons na última camada, com o nosso ânion, com a distribuição 1s2, 2s2, 2p6 e 3s2. É claro que um cloro somente não vai conseguir receber os 2 elétrons que vieram do magnésio. Então, a gente precisa de um magnésio e 2 cloros. E aí nós vamos ter a nossa fórmula iônica MgCl2, tá bom? Então, o que eu acabei de falar, né, está representado nessa próxima imagem. Mg mais 2, Cl menos 1, trocando o que é carga ou NOx de um, vira quantidade do outro e vice-versa. Mg, o mais 2 vai para o cloro, vira índice, que é a quantidade, e o menos 1, que é o NOx, vai para o magnésio, que vira a quantidade. A nossa fórmula unitária é MgCl2. A representação da ligação iônica é um sólido cristalino de alto ponto de fusão, em que a gente tem o MgCl2, né? Nesse caso da imagem, perdão, é o NaCl, em que a gente tem os íons de cloro e de sódio, né, alternados em arestas de cubos, formando então a estrutura do cristal iônico NaCl, que a gente encontra no nosso dia a dia como sal de cozinha. Então, atenção, a ligação iônica, ela sempre vai acontecer com metal mais não metal, tá? Ligação covalente. Ligação covalente ocorre o compartilhamento de elétrons. São átomos muito eletronegativos que eles vão compartilhar elétrons. E com isso, esse elétron que vai ser compartilhado, ele vai pertencer a ambos os átomos. Então, vamos pegar o exemplo do cloro, que é um átomo bastante eletronegativo, ligado ao outro cloro. Então, na distribuição eletrônica do cloro, eles possuem a última camada como 3s2, 3p5. E com isso a gente precisa ganhar um elétron. Então, ocorre o compartilhamento
de elétrons na camada de valência e com isso a gente atinge a estabilidade do gás nobre formando a molécula de Cl2. Né? E com isso a distribuição eletrônica da última camada, né, vai ficar completa com 8 elétrons na última camada. Então nós temos a representação do cloro, representação de Lewis, em que nós temos os elétrons da camada de valência do cloro, né, que a princípio eram 7, e quando a gente compartilha com outro cloro, esses 7 elétrons, então, né, com um elétron compartilhado, soma 8 elétrons para cada cloro, e com isso a gente tem a ligação covalente com fórmula molecular Cl2, fórmula estrutural Cl-Cl. Esse traço representa um par de elétrons e uma ligação covalente simples, tá bom? Vamos ver agora um exemplo de uma ligação covalente dupla e uma ligação covalente tripla, respectivamente. Vamos falar então sobre a molécula do gás carbônico, né? Todo mundo conhece como CO2. Vamos ver como ela é formada. O carbono tem 6 elétrons, um S2, 2S2 e 2P2. O átomo de carbono, então, para chegar a 8, a última camada com 4, precisa de 4, e com isso a gente tem um elemento tetravalente. O oxigênio, ele tem 8 elétrons, a distribuição da última camada dele é 2s2 e 2p4, ele precisa de 2 elétrons para adquirir a estabilidade e chegar nos 8 elétrons da última camada. Então, o carbono vai ficar no centro e cada oxigênio vai ficar na extremidade, né, adquirindo, compartilhando, na verdade, 2 elétrons do carbono e aí totalizando 4 elétrons do carbono como átomo central. Então, vamos contar ali o oxigênio em azul. Nós temos 2, 4, 6 e 8. Oxigênio em vermelho, 2, 4, 6 e 8. Carbono central, nós temos 2, 4 de um lado, 2, 4 do outro, totalizando 8 elétrons. Então, com isso, nós temos a fórmula molecular CO2, a fórmula estrutural O dupla C dupla O, e aí nós temos um exemplo de ligação covalente dupla. Vamos pegar agora a molécula do gás nitrogênio. O nitrogênio tem 7 elétrons, um S2, 2S2 e 2P3. E com isso, a última camada com 5 elétrons precisa de mais 3 para completar o octeto. Então, cada nitrogênio vai ter, então, 3 elétrons voltados um de frente para o outro para completar as 3 ligações para chegar a 8. Então, o nitrogênio azul fica com 2, 4, 6 e 8. E o nitrogênio vermelho também fica com 8. Lembrando que os elétrons entre os átomos são sempre comuns a ambos os átomos, porque nós estamos falando de um compartilhamento de elétrons. Então, nós temos a fórmula molecular N2 e nós temos a fórmula estrutural N-tripla-N. Vamos a uma exceção da regra, a regra, né? Que é a molécula de monóxido de carbono. Ela não vai conseguir completar o octeto de uma maneira tradicional. Ela vai ser uma fórmula diferenciada. O carbono com seus 6 elétrons, o oxigênio com seus 8 elétrons, o carbono precisando de 4 elétrons para fazer o octeto, e o oxigênio precisa de 2 também para completar o octeto. Então, o carbono com 4, o oxigênio com 6 na última camada, e nós vamos contar ali o total de elétrons do carbono. Ele vai ficar com 2 à esquerda, e entre o carbono e o oxigênio nós temos mais 2, 4, 6, totalizando 8 elétrons. E o oxigênio, vamos ver o oxigênio. Eu tenho em vermelho, eu tenho 2 à direita, e entre o carbono e o oxigênio eu tenho mais 2, 4, 6, totalizando 8 elétrons.
Então, a representação do nosso carbono vai ficar, que é o monóxido de carbono, bem diferente. A gente vai ter uma fórmula molecular CO, uma fórmula estrutural C tripla O, tá bom? Então, por hoje é só e até mais. Tchau, tchau.